É isso? Uhum. Então, é inevitável. O assunto que rodou essa semana é a famosa live de 2 pastores aí. E aí há quem defenda um lado e quem defenda o outro, né? Cada um segue aí. Quem que você defende? Eu vou falar o nome. Leonardo. Eu tô aqui só para perguntar. O pastor Leonardo Sali e o pastor Eliseu Rodrigues. Então a live foi exatamente sobre esse assunto. Certo. Porque alguém fala assim, é pela árvore, pelo fruto que conhece a árvore. Então o camarada tá com uma igreja com cada igreja dele tem 300, tem 600 membros. Cada igreja. Certo. Né? O cara começou ontem e aí ele já jogou, mas o outro nem pastor de igreja é. Mas em certo momento um pastor disse assim, se você abrir a Bíblia, a porta da sua igreja fecha. O senhor viu a live, o que o senhor me fala? Samuel, é um assunto muito polêmico. Então assim, eu sou um cara submisso e preocupado muito até em questões ministeriais. Então hoje eu sirvo a Deus no campo de Londrina, sou servo no campo de Londrina e estou totalmente debaixo de uma direção pastoral do nosso pastor presidente, pastor Elias. Então a gente sempre tem cautela com as palavras. Então vamos pensar. Então vamos devagar. Vamos desmontar isso aí. Primeiro, Thiago, resume a sua visão. Não é funcional. A live não foi funcional. Sim. Certo? Por que não foi funcional? Eu tenho uma certa tendência ao pastor Eliseu Rodrigues, teologicamente. Certo. Então, assim, eu não vou... Como é que eu digo? Não vou correr da pergunta. Não vou... não vou correr, não. Então, assim, a gente tem uma certa tendência. Não conheço, vi alguns vídeos, mas não conheço o trabalho do pastor Ricardo Salles. Ricardo Salles? Leonardo Salles. Eu tenho uma certa preocupação com a internet. Então vamos pensar assim, não foi funcional por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Samuel, agora de entrevistado para entrevistador. Olha aqui para mim. Olha. Quem que consome as informações nas redes sociais hoje? Pois é. Quais são os públicos? Então não é funcional. Então assim, se você perguntar para mim, eu vejo boa intenção, eu vejo algumas questões... Só que a internet hoje, eu sempre ensino na minha igreja lá, tem que ser uma rede evangelística só. Agora, tem uma galera que vai defender a ideia da apologia, né? Esse sistema de apologética de defesa do evangelho. Trem tá torando aí. Tem pessoas dizendo assim, Samuel, não foge não. Mas tem outros aqui defendendo, eu sou do time do Eliseu sempre. O Lucas escreveu assim, a realidade é quando algumas pessoas se veem dentro da igreja sem compromisso com a palavra, isso traz a divisão do corpo, ocasionando grande fluxo de abertura de igreja. Exatamente. O que não... E aí você vê assim, o que é preparo? Você se prepara... sendo direcionado por alguém, sendo pastoreado por alguém. E aí quando a pessoa não tem essa submissão para ser tratada, aí por maldade no coração, começa a caminhar de forma particular, aí começa a dar esse problema. Então assim, qual que é o problema maior do crescimento das igrejas? Voltando ao que o Lucas respondeu e eu corroboro, concordo. Qual que é o problema inicial? Pessoas mal intencionadas estão criando coisas para si mesmas, estão colocando aí uma pseudo-espiritualidade, uma pseudo-igreja. Fechou? Mal intencionadas. Certo? A questão do Eliseu Rodrigues, eu entendi a defesa dele teologicamente, entendi a defesa dele bíblica, entendeu? Aquilo que a gente tem uma certa defesa dentro da personalidade de teólogo dele e no sentido bíblico, que ele também usa os textos para combater a ideia. Só que assim, o reino... Porque assim, o Samuel, vamos gerar polêmica? Bora! Vamos gerar polêmica? Vamos pensar assim, ó. Se eu tenho um líder mal intencionado, eu tenho um público que também tem mal intenção. O conhecimento hoje ele é muito acessível. Você tá entendendo? Então, assim, eu vou, por exemplo, Eliseu Rodrigues falou pro público dele, da bolha. E aí ele vai conseguir trabalhar no público do Leonardo Salles. Então, assim, eu peguei a live, alguns pontos só, e a pergunta é polêmica. Porém, assim, ó, eu sou mais do face a face. Irmão, acho que você tá se perdendo.
A gente conversa com alguns dirigentes de igreja que estão começando um trabalho, que às vezes procura a gente, irmão, oração, consagração, leitura da palavra. Agora, nunca levar para as redes sociais, porque o público que consome, por exemplo, o que a gente tem lá? Talvez uma boa intenção, sim. A gente tá aqui para defender o evangelho. Só que defender o evangelho no gabinete. A gente atende família no gabinete da igreja lá. A gente atende no púlpito, altar, é lugar de você pregar princípio, palavra. Entendeu? Agora, por exemplo, o que a gente vê hoje? Vamos deixar o Eliseu Rodrigues, que eles estão se resolvendo lá. Sim. Vamos pensar agora, de forma madura. Tem indireta no campo de Cambé? Um pro outro? Tem indireta de um membro pro outro nas redes sociais? Ou quando alguém sai da igreja, o cara vai lá nas redes sociais, dá uma beliscada no pastor? Não sei. Tem, existe. Você sabe que existe. Então, assim, qual que é o objetivo? As redes sociais são ferramentas. Sim. São ferramentas. Então, ali, entendi o posicionamento do pastor Eliseu. Talvez ele teve a intenção de realmente fazer essa defesa do evangelho. E para quem acompanha ele, eu acompanho pouco, mas para quem acompanha... É que, na verdade, não é que eu acompanho pouco. Eu sou muito mais pegado aos meus livros. A gente tem ali... Eu não tenho muito tempo de ficar consumindo essa questão de redes sociais. Mas, assim, a intenção foi boa, mas a pergunta é, foi funcional? Porque tá gerando muito problema, né? Aí qual que... O público maior nosso. Beleza, tem o público do Salles lá, tem o público do Eliseu, mas tem um público neutro aqui, que é alvo nosso de evangelismo, que tá dizendo assim... Que escândalo é esse? Exatamente. Eu acho que conforme o tempo vai passando, a experiência vai trazendo algumas coisas. E uma delas você para pensar se vale a pena entrar nessa luta, nessa briga. Exatamente. Né? Porque um falou que entrou na live do outro porque o outro mencionou. Mas o outro mencionou também. Eu mencionei ele porque ele está mencionando ela. Fez a mesma coisa. Então... se eu não me engano, eu vi agora uma live dele agora. Fiquei bastante assim, pensando, né? Como que os estragos que causam assim, essa questão pública, exposta. Parece que estava até preocupado com a família, umas questões lá, né? Então, assim, eu vejo assim, Samuel. É funcional? É só isso aí. Minha questão, funcionou pro reino? É funcional? Entendeu? Sempre digo, sempre oriento a minha igreja. Só as redes sociais. Posta coisa da igreja. Fala da obra de Deus, a transformação que você tá vivendo. Essa questão de redes sociais aí virou uma outra face que a gente cria, duplicidade de caráter, pra atacar alguém, entendeu?